Então, vamos abrir. Eu sou a Duda, eu dirigi esse espetáculo. Esse espetáculo é o segundo espetáculo de uma trilogia chamada Trilogia de Amor para Crianças. Então, o primeiro espetáculo que a gente fez, que também foi com o CCBB, foi um espetáculo chamado A Gaiola, que conta a história de separação entre uma menina e um passarinho, que é de uma escritora chamada Adriana Falcão, que quem adaptou foi o Eduardo Rios. E na sequência dessa trilogia, o segundo espetáculo é este que vocês acabaram de assistir, que é o Contos Partidos de Amor, que a gente estudou algumas histórias e alguns contos do Machado de Assis e poemas do Machado de Assis que falassem sobre o amor. A gente não queria exatamente a oralidade do Machado, a gente queria uma escrita autoral. Então a gente convidou o Eduardo Rios, que foi a pessoa que adaptou a Gaiola, o autor que adaptou a Gaiola, que é pernambucano também, né? Assim como a Adriana, que apesar de ser carioca, morou muito tempo em Recife. E ele escreveu a partir dessas escolhas nossas e de um trabalho que começou inicialmente pelo corpo, que é a minha formação, né? Então você vê que eles se mexem muito, né? O espetáculo. Então é isso, para dar um panorama, surgiu daí. Aí se vocês quiserem perguntar, sugerir, questionar, falar. Você tem uma pergunta, não tem? Não? Não, então. Pergunta não, eu quero parabenizar, porque eu fiquei cansada com o espetáculo. Como é seu nome? Elisângela. E assim, eu gostaria de saber se vocês são daqui de São Paulo, porque estava no Rio, veio para São Paulo. Nós somos do Rio. Do Rio. Do Rio, e a gente... A montagem estreou lá no CCBB do Rio. Vamos fazer aqui, vamos fazer em Brasília, em BH. E voltar para fechar no Rio. E voltar para fechar no Rio. Então, assim, quem tiver parente, quiser indicar também lá, para visitar a gente, vai ser bom. A programação está lá no Face, né? Está no Face. Então, quem quiser abrir... Eu tenho uma pergunta para vocês, para a ala mais jovem daqui. Vocês já leram o Machado de Assis? A gente faz um projeto na escola que é a EL, então a gente está estudando o Machado de Assis, com a professora, Tem quantos anos? professora Canel. Tem 11 anos. E qual texto dele vocês estão lendo? Machado de Assis, a gente está estudando a professora Carol e a Da professora Carol. A gente está, eles estão entrando em contato agora, né? Com alguns escritores brasileiros. E nesse projeto, esse ano, o homenageado é Machado de Assis. Né? Então, agora que eles estão, por isso que a gente até escolheu essa peça para vir, e a gente também gostou bastante, parabéns. A gente se inspirou em duas histórias, particularmente deles, né? A história da fita azul e um conto chamado To Be or Not To Be. Então, se vocês quiserem ler depois, claro, pela ótica da gente. Tem muita coisa diferente. Tem uma coisa do Duda que eu achei muito bacana e necessária, assim, porque por toda uma época também tem uma sociedade daquela época que ainda está enraizada na nossa, que é muito machista também, né? E apesar da escrita ser linda, da oralidade ser linda. Então, nessa história da fita azul, é o contrário do que a gente contou, né? Na realidade, é ela, a menina, que borda a fita para ele, e ela perde, e ele que ameaça acabar o noivado. E a gente começou a achar que tudo ficava muito assim, a mulher que é sempre ciumenta, a mulher que está sempre dando ataque, a mulher que... Não, vamos, né, mostrar as relações humanas como de fato elas acontecem. E aí isso foi uma ideia do Duda que a gente achou bom maltratar um pouquinho. Esse projeto que foi citado é uma academia estudantil de letras. É uma versão da academia de letras. E quando eu vi a divulgação na TV, eu achei interessante também por não ser aquela coisa mais tradicional, sabe? Da literatura. Assim. Sim. Então eu achei interessante. Queria também parabenizá-los, que é fantástico. Muito interessante. Da meninada, todo mundo já tinha ido ao teatro? Ao teatro? Ah. O que vocês acharam de diferente do que você já viu? diferente, né? O modo de ver, como o Daniel falou, né? Pensamento e pimenta foi ao contrário, foi muito interessante. Saber outra versão, né?
interpretação que vocês colocaram aí, né? A questão do movimento com força, a expressividade de vocês, foi bem tocante, assim, o modo, assim, que a gente poucas vezes a gente tem a oportunidade de ver um teatro, né? E assim, os teatros igual ela falou, é sempre aquela coisa assim, certinha, com ponto certinho. Então, ver a história contada numa outra versão, mesmo assim, lendo por cima, que eu passei para eles o que era, olha, uma obra referência de Machado de Assis, tal. Ai, mas quem foi Machado de Assis? Está na escola, mas às vezes passa meio supérfluo as coisas da literatura, né? E aí eu fiquei surpreendida em ver que o conto foi adaptado, assim, muito bem adaptado, de uma versão diferente, igual a diretora colocou, né? Mudar os personagens aí, a versão do tantos ciúmes, né? Não é só a mulher, mas o homem também tem esse lado ciumento, né? Que antigamente na literatura a gente via muito mais a masculinidade, né? Nos contos, nas narrativas, isso, ele é bem forte. E sempre também, eu acho bacana também nessa coisa, assim, porque na verdade, assim, tanto a Gaiola como o Contos, ele é para mim uma grande homenagem ao amor, né? Que eu acho que é isso que vale, assim, né? O amor, independente de que vertente, né? O amor, né? Entre os colegas, né? Esse lugar do amor é muito importante. E eu acho que dentro de uma literatura que é uma literatura mais antiga, literatura do século XVIII, literatura do século XIX, ainda é colocada a figura do romantismo, do amor, sempre centrado na mulher, né? Quando, assim, o nosso autor, por exemplo, Eduardo Rios, para mim, é a pessoa mais romântica e ciumenta que eu conheço, né? Quando eu convidei ele para... Eu falei assim, mas Duda, eu estudei muito pouco Machado de Assis. Aí eu falei para ele, pô, Duda, né? Que é Duda também, Duda e Duda. Vai lá, estuda, mas por que você me escolheu? Assim, porque você é tão ciumento quanto que o Machado escreve. E é de fato, né? O Duda... Totalmente. E é uma coisa que mexe muito com ele, e aí é bacana escrever também, porque é uma terapia também, né? Resolve os nossos bichos quando a gente escreve, né? Escrevam, quando vocês estiverem desesperados, escreve uma coisa que melhora. E pode virar alguma coisa. Exatamente. Uma música. Para compartilhar uma música, um texto, né? Um livro, uma dramaturgia para teatro. E a colocação dos pronomes aí, nossa, é fantástico. Esse processo é um processo bem coletivo. Essa ideia dos pronomes foi uma ideia da Isa, numa primeira reunião que a gente fez. A gente ficou falando como é que ser os nomes, como é que não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, eu falei, eu acho que não tinha que ter nome. Aí ela falou, e os pronomes possessivos? Aí o Duda ficou com isso na cabeça, escreveu e a linha surgiu. Essa coisa do amor tem muito, né? Meu namorado, minha namorada, você é minha, tua mulher, você, eu sou sua, né? Eu falei, cara, pega isso ali, tem esse pronome possessivo louco. No final, ninguém de ninguém, né? Porque a coisa... A gente é da gente. Porque quando você quer fazer, você faz o que você quer. Não, a gente tem assim, na verdade, assim, todo o coletivo que a gente fala é um coletivo de discutir, pensar sobre, trazer referência, trazer imagem, principalmente nesse lugar do texto, da música, da encenação que a gente estava sempre, nós 5, mais a Letícia Medella, que é a diretora assistente que a gente afundou durante quase 5 meses de processo. Mas existem as áreas, né? O figurino, que é da Kika Lopes, que foi uma pessoa que quando a gente começou a trabalhar com algumas ideias que a gente tinha de tirar as coisas do bolso, ela que deu a ideia dos corações, que viram vermelho, viram branco, e isso virou na encenação. A gente chamou um cara que é o Diogo Monteiro para fazer o cenário, né? Ele é cenógrafo e ele é artista plástico. Eu queria muito trabalhar com uma ideia que fosse mais uma ambientação do que um cenário funcional, né? Na Gaiola eu trabalhei com um cenário um pouquinho mais funcional, apesar de também ser um artista plástico. Eu acho que a arte plástica, ela dialoga com o teatro de uma maneira um pouquinho menos tradicional, menos careta. Então, o que a gente pediu para ele, eu fui dando imagens do que era ciúme para mim, né? Essa coisa do retorcido, do vermelho. A gente queria muito trabalhar no branco, né? Eu e a Kika, a gente tinha pensado muito em trabalhar
com fundo branco, então que tivesse alguma coisa vermelha e que tivesse alguma coisa que enchesse, que inflasse. E aí ele pensou nessas bolas, né? Porque na verdade são bolas que a gente enche, por cima vem esses fuxicos que tem a coisa do retorcido, do costurado, do remendado. Então é mais uma sensação do que propriamente um cenário que a gente utiliza. Vocês já tocavam, ou a são músicos também? Eu sou curiosíssima. Eu canto, mas os instrumentos a gente se vira, né? De cada um, pergunta pro coleguinha como faz. Eu canto há bastante tempo. E depois a gente vai. Os instrumentos a gente meio que foi adaptando, assim. Eu nunca tinha tocado, sei lá, ao vivo tinha tocado baixo uma vez. Aí chega esse baixinho bem alto na nossa mão. E a gente vai entendendo como é que funciona a dinâmica. Mas acho que isso tudo tem muito a ver também com a interação que a gente promove durante o processo, sabe? Essa história de tocar junto, de estar junto, de não importa muito quem toca o quê, quem faz o quê. Tem que fazer junto, né? Aliás, para a vida, né? Se não fizer junto, não funciona absolutamente nada. Acho que isso vale muito para o nosso processo em todos os sentidos. Como a gente tem uma situação de tudo ser muito fluido, né? Ter uma movimentação que a gente precisa estar ali, por exemplo, na fita azul. A gente tem uma trilha de 11 minutos, 14 minutos. Então, que é a minha historinha com o Diego. Então, a gente tem uma trilha que a gente precisa respeitar os tempos que acontecem ali. Como o Duda Maia falou, não é talento não, é muito ensaio. E é muito ensaio. Então, assim, se não for junto, se não acontecer o processo junto, não funciona, não dá liga. Então, tanto para tocar quanto para estar no palco, ou fazendo uma coreô, acho que precisa muito dessa interação. A gente teve isso muito rápido desde o início, assim, enquanto gente e enquanto artista, eu acho. A gente se deu muito bem desde sempre. E ainda que não fosse, é uma coisa que a gente no teatro fala muito, né? Teatro é um processo de troca. Eu acho que todo mundo devia fazer teatro, é a minha opinião. Todo mundo, independente da profissão que tiver. Porque se você não estiver disposto a trocar, se você não estiver disposto a se entregar e receber, o teatro não acontece. E a vida não acontece, né? Se a gente não estiver disposto a se entregar, a ouvir, a estar com a escuta aberta, né? Nada acontece. E por isso que a gente está nesse momento muito esquisito, né? A gente está não, a gente sempre teve, a gente só está sabendo mais das coisas. Porque a nossa escuta não está aberta, né, velho? A gente está fechado para ouvir o que o outro tenta dizer. Se eu tenho uma opinião diferente da minha, eu fico, sabe, incrivelmente chateado quando falar outra coisa. E começa a agir de uma maneira agressiva. E é muito louco isso, porque acho que a gente precisa entrar nesse lugar da troca, sabe? Deixar as coisas fluírem. Eu fico brincando que para mim é igual dirigir. Não adianta você dar seta, sabe? Você tem que entender o tempo do outro, ele tem que deixar você passar. Não adianta eu avisar que eu quero. É isso. É o tempo e o espaço que vocês ficaram aí no teatro. Foi muito bem colocado também, essa parte, né? Mas quanto tempo? Mas nesse tempo tem que espaço, né? Que tá um do outro para obedecer. Ou respeitar, né? Não obedecer, respeitar o tempo do próximo. E é claro que assim, o processo de ensaio é fundamental. Você tem que ralar o corpinho no palco, né? Na sala de ensaio para o negócio funcionar. Mas se você não estiver aberto para o jogo, não é bom. Nunca é bom. Nunca é bom em lugar nenhum, né? Não é só no palco. Se você não estiver aberto, nunca é bom. Desde pensar a peça, o projeto até... O processo 5 meses, né? A de gente ensaio, começou 5 com meses. 3 vezes por semana, aí passou para 5, aí eram 4 horas que passaram para 6, que viraram 8, que viraram 10. No último mês a gente estava fazendo 8, 10 horas de ensaio por dia. E pesando 20 quilos cada um. Agora o processo mesmo, assim que a gente estreou a Gaiola, que foi julho de 2016, a gente começou a escrever o projeto do Machado, que foi muito curioso porque, assim, dentro da história da Gaiola já aparece um pouquinho uma história de ciúme, que fala de separação, né?
E é sempre uma coisa muito forte que as pessoas falam. Eu falei, pô, Bruno, vamos falar de ciúme, vamos falar de ciúme. E fiquei procurando que autor. E aí na livraria, logo depois da estreia, eu achei um livro chamado Contos de Amor e Ciúme, do Machado de Assis, que era uma coletânea. A gente nem usou, na realidade usou um desse livro e achou um outro. História da Fita Azul, por exemplo, não está nesse livro. Mas foi muito engraçado, porque a sensação que eu tive do livro é que ele olhou para mim, sabe? Quando você entrou na livraria, porque você estava com aquilo na cabeça, tentando quem. E aí achei que Machado de Assis também era bacana por isso, para trazer vocês também mais jovens para essa literatura, que é muito interessante. Meu pai é um apaixonado por Machado de Assis. Eu falei, meu pai vai ficar feliz também, né? Que me apresentou, né? Que me deu o primeiro livro, enfim. E isso é um processo, assim, essa coisa, a produção, né, que o Bruno, né, braço direito aqui, né, diretor de produção, pode falar isso. Assim, 5 meses de ensaio é muita coisa, realmente, né, porque você está ali todo dia. Mas tem muita coisa antes. O projeto acaba, o último dia que a gente fizer esse espetáculo, vai ter muita coisa depois, porque tem toda uma prestação de contas, um fechar tudo. Então, um projeto, geralmente, ele dura, um projeto assim, né? A gente acha que essa peça vai ter pelo menos uns 5 anos. Então, pensando nesses 5 anos de espetáculo que a gente quer trabalhar com isso, vamos pensar que ela tem pelo menos uns 8 anos de vida, né? Tem os 2 pré mais os... Então, é trabalhoso, assim, é uma coisa que a gente começa muito antes e acaba depois, né? A produção. E eles, como eles já falaram, né, que a Lu falou, assim, é uma coisa, é o meu trabalho, às vezes quando me chamam para dirigir um espetáculo que fazem assim, tem um mês para trabalhar, eu não sei nem o que fazer com um mês, porque um mês para mim não é nada. Então realmente, a gente começa do zero, né? Porque eu acho que vocês podem falar eu assim, acho que o um que mês é? a Não é gente tinha nada. só esboço, assim, Né? seria uma primeira Tem um corpo, cena, Um mês a gente tinha um esboço do que a gente não ia fazer. do que a gente não ia fazer. O primeiro mês A foi gente isso. abriu mão. É uma pesquisa mesmo, que você vai para a sala de ensaio e fica muito tempo até descobrir, né? Porque, para mim, assim, eu gosto muito de gente, né? A Lu falou essa coisa do encontro, do ator. Então, eu tento ser uma diretora onde eu consiga que o trabalho deixe de ser meu. Toda vez que eu vejo uma marca, vejo um negócio que parece que está querendo interpretar, eu falo, não, volta para você, volta para o seu corpo, é você que está fazendo. Então, eu não tenho a coisa de fazer uma voz, de fazer um tipo, de fazer um corpo, são eles, né? Mas eles numa potência que eu acredito de corpo e de voz que seja nesse encontro que se chama teatro. Então, para chegar também nesse lugar que é deles, leva um tempo, não vai ser em um mês, né? Em um mês você imita, você pega umas cartas que você tem ali na prateleira, porque tem experiência e faz e resolve. Mas eu não acredito num trabalho autoral que não tenha tempo para fazer. A estreia em papel pequeno muda muito o espetáculo, mas muda o texto também, e de uma cidade para outra há mudança. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não responder. Muda de energia, muda de sintonia. Quando a gente estreou no Rio, a gente fez 2 semanas, né? 3 semanas e parou. E aí, esse tempo parado, ele realmente esfria o espetáculo. Quando a gente volta, a gente tem toda uma engrenagem para azeitar. E é um espetáculo que ele é muito movimento. Então, ele está toda hora baseado no corpo. O Lu falou que a gente tem 14 minutos de partitura de música, que a gente tem que atuar em cima da música. Então, se ele não estiver muito ligado, e quanto mais a gente faz esse espetáculo, mais ele vai se transformando, mais ele vai ganhando corpo, mais ele vai ganhando agilidade, a mensagem chega melhor, mais a gente entende também ele. Tem o exercício do teatro, né? Tem os 5 meses de preparação, mas teatro está sempre vivo. A gente está sempre exercitando e experimentando dentro da partitura novas possibilidades de estar ali. É também como na vida, né? Nenhum dia é igual ao outro. Você faz coisas parecidas, mas faz de maneira diferente, né? E vai deixando isso mais fluido, de alguma forma mais fácil ou não, ou você trabalha com o estado de espírito que você está naquele dia, né? O que temos para hoje. Então, se você está com raiva ou está irritado, talvez você possa trabalhar isso de uma maneira interessante,
naquele momento para o espetáculo, para o teatro, assim como na vida. Acho que tudo é possível de transformação, né? Você positivar aquela energia que você está. Se é de alegria, maravilha, se é uma tristeza, então você todo dia está diferente, né? Então o espetáculo acho que sempre vai ser diferente. E a gente pode fazer esse espetáculo 5 anos e a gente ainda assim vai descobrir um monte de coisa e vai ter coisa que a gente só vai descobrir no 6º ano e falar, olha, como é que eu não vi sensacional isso, como é que eu estava perdendo esse tempo aqui? Tipo, como é que eu não aproveitei isso, não vi isso? E outras coisas surgiram, assim, depois que a gente já estava no palco, coisas que não tinham, que a gente aprontou para a estreia. Mas coisas que não existiam, a gente foi criando no palco. Teve coisa que o que é surgiu ruim, às vezes faltando eu uma falo, semana. tá ruim, não quero. Teve coisa que entrou faltando uma semana para estrear, assim, porque a gente ainda estava descobrindo as coisas juntos. Né? Como? Um silêncio, né? Que às vezes o pessoal fala Às vezes a gente tem uma falsa sensação de que o público de repente não está rindo tanto, não está, parece que não está com energia, não está chegando, mas às vezes é o contrário, a tensão está tão grande que você tem uma suspensão da plateia também. A gente já pegou diversos públicos, tem a galera que interage, que ri o tempo todo de tudo, tem piadas que nem são piadas, que nem seria para funcionar, e funcionar, tem outras coisas que você fala assim, porra, esse é um momento de uma piadoca, que ninguém ri, não funciona, não dá. É isso, vai de público para público, às vezes a gente transfere essa energia do espetáculo para o público. E o teatro, ele acontece nesse fenômeno de troca, né? Se não tiver plateia, não tem teatro. Então tem plateia, tem teatro novo a cada dia. Sutil, né? Total. Hoje a troca foi sutil aqui. Teatro é muito sinestésico. A gente trabalha, né, com imagem, com música. Você tem um escurinho, então você já entra num outro espaço, o tempo. O tempo do teatro é diferente, porque né, do cotidiano. Você deixa lá fora. Você deixa lá fora um monte de coisa e vem viajar aqui. E às vezes também a gente acha que tem que ser acostumado, assim, vamos dizer, um homem contemporâneo, que para a coisa estar funcionando, estar sendo sensacional, precisa estar esfuziante sempre. Aí eu pergunto, será? Será que o tranquilo também não é bom? Será que o mais yin também não é importante? Não só o yang? Né? Às vezes esse lugar mais pode ser bom também, né? É um outro tipo de troca ou de energia só, né? E a gente tem essa tendência, né? O sucesso, o grande acontecimento vem quando tá todo mundo, parece que vai morrer, né? E de repente não é. E é uma sensação ao contrário também. Às vezes a plateia está participando pra caramba, rindo muito. Não levou nada. E aqui tá sem ritmo total. E a gente sente, né? Porque os estudantes também a pessoa pode não levar nada, né? Aquele negócio, eu estou no show, a pessoa está filmando o show. Será que ela está no show? Eu pergunto. Graças a Deus no teatro é proibido filmar, entendeu? Porque aí vocês estão com a gente. Porque quando você tem uma tela intermediando uma outra coisa, será que você realmente está vivendo aquilo? Você vive quando você... Assim, é isso, guarda no coração, na memória, o que tiver que guardar, né? Ou leva a tripé, sensação, põe a põe do lado, exatamente, pode ser uma boa ideia. Quer filmar muito, leva o tripé e tudo do lado. Ótima ideia. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, principalmente para vocês. Vocês pensaram em algum momento sobre o ciúme de cada um? Quem aqui é mais ciumento? Vocês se conhecem, né? Vocês pensaram um pouquinho sobre isso? Lembrou de alguma história de vocês? Tem alguma coisa parecida? Alguém já fez algo parecido? Eu tive ciúme da Isabelle Failano. Ih, você teve? Muito. Ciúme da Isabelle Failano. Mas já passou? Quase matei ela. Passou, eu tô as duas primeiras. Eles têm ciúme de mim também quando eu não apareço. Bastante. Não tenho nada. Ó, não tenho. Tô nem aí, né? Eu não sou ciumenta. Eu não sou ciumenta.
Eu tenho ciúme de coisas reais. Você queria fazer uma revisão? Ah, não, é só uma observação. Cabelo rosa, que ela pintou e a outra só colocou uma... É porque eu não tenho coragem, eu não tenho. Que faz parte do cenário, é coisa Sim, a de Kika Lopes, que é uma grande figurinista, não só de teatro, mas de cinema também. Na realidade, ela começa, né, nesse lugar. Ela falou, Isa, vamos botar um rosa, vai ser sensacional. Aí, como era uma grande figurinista, eu falei, ok. Eu nunca tinha radicalizado desse jeito. Eu tinha ficado ruiva, morena, né? Umas coisas mais normais, vamos dizer assim. Que é o que eles chamam de cabelo fantasia, né? E aí, mas eu estou adorando, está sendo uma experiência. Serão 5 anos, né? O meu É legal as crianças na rua, é muito legal. Eu estava ontem passando, aí tinha uma criança assim sentadinha, com os pais do lado. Ela olhou para mim e fez assim, ai, cabelo rosa. Eu me sinto assim um Mickey, sabe? As crianças me olham direto e perguntam. Aí fala assim, nossa, você nasceu de cabelo rosa. Aí dá vontade de falar, nasci, Papai Noel existe também. Não, mas teve criança lá no Rio que saiu do teatro falando, mãe, eu quero pintar meu cabelo de rosa. Claro, fica claro. Claro, Tem uma não. coisa que é divertida, né? Parabéns pelo espetáculo, foi lindo. Mas parabéns também por esse espaço. Principalmente para os nossos jovens que estão aqui, que muitas vezes não têm assim, a dimensão do trabalho antes, né? Que existe um trabalho árduo, que não foi hoje que vocês chegaram aqui, que tudo, né? Porque na idade deles, às vezes, as coisas parecem meio mágicas, como que tudo já chegasse pronto. Então, eu penso que isso é extremamente importante para os nossos jovens perceberem, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, vocês têm um termômetro do palco, desse riso e tudo mais. Na escola, para nós, o termômetro é quando eles fazem silêncio, eles estão interessados. Né? Então, é interessante dizer isso. Muito obrigada. E é isso mesmo, esse tempo também, não tem só o tempo de ensaio, né? Tem o tempo de construção de cada artista. Então, as coisas que você vai aprendendo, as aulas que você vai fazendo, é muito investimento. Né? Para você chegar aqui, tocar violão, tocar bateria, tocar as coisas com alguma fluidez, e a gente ainda está exercitando isso, leva-se muito tempo e muito investimento mesmo, dinheiro, entendeu? Porque você não tem isso na escola de artes cênicas, não é verdade. Que você vai ter todos os instrumentos para você experimentar. Então, tem coisas que na sua vida de artista você investe, né? Para você ter mais ferramentas e possibilidades na sua construção. Você vai fazer aula de canto, vai fazer aula de música, vai tentar entender melhor de harmonia, até para o processo criativo ser mais interessante, você quanto artista. Não é você chegar e tá tudo dado, sabe? O diretor musical chega e dá as coisas para você. Não. Porque o interessante é você ser ativo também, e não ser só um executor. Um artista não é só um executor, né? O interessante é isso. E quando a gente também escolhe um elenco, a gente escolhe também sabendo o que a gente precisa. Né? Nesse espetáculo eu precisava de pessoas que, além de cantar, tivesse esse lugar de tocar com pandeirinho, né? Pelo menos tocar com pandeirinho. E aí tem a Isa, né, que é nossa menina de rosa, nossa menina de cabelo rosa, que toca vários instrumentos, e a gente chamou também um cara que é bacana falar dele, que é um diretor musical chamado Rico Viana, né? Ele é um cara novo, assim, ele é um super guitarrista, ele é um cara muito moderno, assim, e ele já tem uma fama no Rio de Janeiro de também trabalhar com pessoas, que não é o caso deles, que não tenham tanta essa relação de tocar um instrumento, mas de ele conseguir dar, né, pequenas partituras para as pessoas começarem. Eu já vi muito ator saindo dos espetáculos que o Rico fez, a direção musical, querendo
fazer isso, investir, pô, gostei, acho que não é tão complicado assim. É difícil porque tem que trabalhar, né? Então a gente teve essa escolha e tem esse diretor também musical, né? que às vezes você pega alguns diretores musicais ou alguns preparadores vocais, né? Que falam assim, não, essa menina não toca, não, esse menino não toca. A gente já tem que pegar o Rico é uma pessoa que acolhe muito, assim como a Agnes Moço, que fez a preparação vocal também, né, de descobrir a região de cada um, e né, a Lu tinha mais experiência que Isa, né, mas aí pegar onde é que é a voz do Diego e do Thiago, que não são exatamente cantores, mas que podem chegar junto da voz da Isa e da Lu de uma maneira harmoniosa, e também essa coisa da troca que a Lu falou, como que a Isa e a Lu também recebem o Thiago nesse lugar, né? Então é ter paciência, eu acho que também, né? Uma paciência diária, de um que errou, esqueceu o texto, volta, tem que repetir, não, tudo bem, vamos lá, você vai conseguir. E não aquela impaciência de, o menino não faz de novo, né? Então esse processo é muito amoroso. A Isa disse, questão do investimento, dinheiro monetário, eu diria que é mais caro do que nesse investimento todo, acho que chama dedicação, que vai para além do monetário, do dinheiro, né? Sei lá, vamos expor aqui, jovens, nesse sentido, que é um investimento para além do dinheiro e dedicação. Acho que isso é muito mais caro. Uma provocação da música do Marcelo Genesi, eu paro de falar, que diz que o melhor da vida é de graça. É de graça. Não, com certeza. Eu coloquei a questão também do dinheiro, porque às vezes acham que a gente simplesmente é isso, as coisas aparecem, e aí de repente você inventou isso, né? E tem uma relação, porque a gente paga o aluguel, a gente paga as contas, e se a gente não se especializa nas coisas, também você porque o mercado vai, né? Mas com certeza o tempo e a dedicação é a coisa mais preciosa que existe, o desejo e o tesão de fazer as coisas, o brilho nos olhos. Eu acho que uma coisa esse espaço, né, que é importante, acho que para as crianças, e as crianças também pensarem esse cenário atual que a gente está vivendo, que não são só elas que pensam que o teatro é esse lugar que está tudo pronto. Muitos adultos também pensam que esse lugar do teatro, vocês chegaram aqui hoje, então tem todo um processo, né? Que acho que isso era duas coisas que eu queria falar sobre isso, que eu acho que tem o olhar também do adulto, que tem muita gente que ainda não pensa esse lugar que é um processo muito longo, e esse lugar do artístico que é muito importante de pensar, que a gente veio conversando isso ontem do Rio, né? Que é a coisa a trilha que é ali feita para eles durante os 14 minutos, o diretor foi a 10 ensaios, assistiu o processo do que a Duda ainda estava criando de imagem, né, antes do texto até, então de imagem de cena, e depois entrou o texto, aí depois ele, enfim, cria aqueles sonzinhos todos que todo mundo escuta, não é isso, o tempo não é esse, o tempo é outro. Então tem uma coisa muito minuciosa aí nesse trabalho, que artesanal, que é longo, é árduo, é muita dedicação mesmo. Construção de criação de um espetáculo, eu acho que é o que é, mas você tem um fenômeno acontecendo aqui, né? Você dispõe o trabalho, tem essa troca, mas de você sentar em cima de obras do Machado, conversando com o Eduardo, com a Duda, a gente descobrir um movimento, descobrir uma metáfora visual que você faz a criança entender que assim eu estou assado, aqui eu estou apaixonado, essas coisas que fazem a gente se apaixonar e falar como o processo é gostoso, né? Esse negócio que eu falo do tempo, isso é uma coisa que eu penso muito sobre isso. Eu tenho 30 anos. E se a gente tá vendo? Ótima, né? Não, porque ela pareceu mais nova. Obrigada, meu amor. Como é seu nome, meu amor? Obrigado. Adorei você, já gostei de você desde que chegou. Eu tenho 30 anos, eu olho há 10 anos atrás, bom, eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha 15. Meninada tá ganhando computador com o quê? 5? Você ganhou com 15?
E é muito louco. E um bom sacrifício de Dona Jô, porque o processo é tenso, não é simples assim não. Então, esse nosso tempo, o meu tempo, já é muito diferente do tempo de vocês. Por exemplo, eu percebo assim, vocês mandam uma mensagem no WhatsApp, a pessoa visualizou, não respondeu, meu amor, aquela pessoa te odeia, não é isso? Ela me odeia, ela não me respondeu. Então, é um tempo, é tudo na hora, é tudo para ontem, é tudo para ontem. E isso, acho que está atrapalhando um pouco as nossas relações de alguma forma, saca? A gente está querendo que o outro seja um negócio que o outro pode não querer ser, inclusive. E a gente precisa respeitar esse lugar. Então, esse tempo de criação do teatro, ele não passa por esse lugar da rapidez. Muito pelo contrário. Se você não tiver paciência para o tempo do outro, para a troca com o outro, não vai ter pecinha. Não vai, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. De maneira a trabalhar, gente, não é ficar de folga. Não tem graça nenhuma ficar assim. Até porque pra gente ficar de folga é um problema sério. Uma hora folga dessa, e férias não existe. Ator de férias está desempregado. Tem que estar trabalhando o tempo todo. Se diverte muito também, né? E eu acredito que qualquer trabalho, por mais difícil que seja, que essa opção do que é que você vai fazer, se você quer trabalhar com o quê, tem que ser uma opção de algo que você realmente queira, que você se realize. É muito ruim também esse lugar que o Edu até estava falando, né, do dinheiro. Não sei o que, é muito ruim também quando você trabalha só para ganhar dinheiro, né, só para ter o seu sustento. E eu acho que todo mundo é muito capaz de fazer as suas escolhas, porque são escolhas, né? São decisões, né? O que você quer? O que que te bate? Né? Em que área? Né? É o quê? Exatas, humanas? É isso que eu faço, assim, né? A gente tem que... Depende, né, do dia, mas a gente tem que gostar do que faz, né? Senão tá perdendo tempo, vai passar o tempo e você não... E pode parecer romântico, mas se você faz o que você gosta, eu sou muito feliz com pouco dinheiro, muito feliz. Eu não seria tão feliz se eu tivesse um emprego um pouco mais formal, tivesse um salário dobro do que eu tiro. Eu não seria mais feliz. Eu sou feliz fazendo o que eu faço, porque eu escolhi fazer isso. Quer dizer, eu fui escolhido de alguma maneira, desde que eu era novo, eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí você gosta tanto do que faz, que você começa a se inserir de outras maneiras, buscar se aperfeiçoar em outras maneiras. Então você vai aumentando o seu leque de opções. Tem períodos que são mais difíceis, mas tem outros que nem tanto. Então a gente vai levando. Um negócio, essa semana apareceu uma discussão comigo em um grupo de amigos de que no teatro a gente vê muito teatro infantil, e aí tem uma lacuna e vem o teatro adulto que a molecada não pode entrar, enfim. E um ou outro vê musical, né, nesse meio tempo, quem tem acesso, e aí justamente nessa semana eu venho aqui assistir vocês e vejo uma montagem, um assunto que lida tanto com essa fase, né, quando a gente está entrando na adolescência e as relações estão mudando, e aí isso aqui então eu sou, e começa a sentir outras coisas e enfim, foi falado disso de um jeito muito interessante e trouxe uma reflexão muito profunda, assim, de botar a gente em contato com as nossas sombras. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Porque lá fora não tem essa separação. Teatro é teatro, né? Não tem infantil e adulto. Teatro para família, né? Eles consideram, assim, lá fora, assim, especialmente a Europa, né? Eles falam em teatro e falam teatro para família. Então, no teatro se entende que talvez tenha alguma cena ou alguma coisa que a criança não seja bacana ela assistir. E o teatro para família é um teatro que às vezes a gente está indo para um festival agora em Portugal que é teatro para família e às 10 horas da noite. A gente já teve uma experiência no ano passado de ir com a Gaiola fazer às 8 horas da noite, tem muita criança, realmente a família toda vai. E todos os assuntos diversos. Eu dizer que na atual administração, que está mudando disso, claro que tem alguns percalços, né, algumas coisas que ainda estão na cultura do nosso país, mas eu diria que aqui em São Paulo, no CCBB, a gente não tem essa divisão. A gente, eu diria até, para mim, na subjetividade, se fosse para colocar um espetáculo mais importante, né, um gênero, sei lá, eu colocaria o infantil. Então, para isso não aconteça, né, a gente tem aqui uma tônica de que é teatro, não tem tanto adulto quanto infantil ou para a família,
tem a mesma importância, Isso é formação, o Edu, para quem não conhece, é aqui do CCBB e foi a pessoa que escolheu o nosso projeto. Obrigado, Edu. O Edu foi a pessoa que defendeu. Você defendeu o Edu, até que eu sei. E é muito bacana também ter esse olhar também, né? Aí é o que o Bruno faz lá no início comigo escrevendo e ele fazendo conta para ver o que é que a gente faz, por onde que a gente faz, pensando nessa direção até, né? E aí também a gente precisa de lugares como o CCBD, de pessoas como o Edu, que também comprem esses projetos e essa ideia. E também acho que precisa... Incrível. Carmen Miranda para criança. Então, aí, Carmen Miranda para criança, eu venho. Carmen Miranda para criança, eu venho. Para a família é gostoso, né, pensar assim. Porque é muito interessante, né? Se esse espetáculo, por exemplo, é um espetáculo que ainda, às vezes, a gente até no Rio teve um momento ali na estreia de algumas pessoas que são críticos e são pensadores que duvidaram um pouco o espetáculo ser para criança. E a gente teve um retorno de crianças de, sei lá, 4 anos de idade que chegaram, como é que era a história do coração? O coração branco é vazio, o coração vermelho é que tem que ser, não tira o coração branco, não tira o coração vermelho, né? Não bota o coração branco e é vazio, você vê que são outras referências, né? E a gente teve uma crítica maravilhosa do Dib, né? Que para mim é uma das pessoas, né, que escreve para criança aqui de São Paulo, e tem um blog que é maravilhoso, e que questiona justamente isso, assim, será que a gente tem que descer a inteligência da criança? Porque, claro, vocês na idade de vocês, né, é isso, já tem tudo isso, mas as crianças menores, elas dão pra gente um alento de futuro, quando elas falam umas coisas, ai que bom, o futuro vai ser melhor, né? Quando elas são muito inteligentes, né? Agora, a gente também, eu penso assim, que o adulto tem que perder um pouco essa capacidade de achar que o pensamento e inteligência da criança é sobre o seu aspecto que é muito racional, né? É difícil, a gente é mais racional, né, do que... E a criança é afeto, né? A criança é sensação. Ela pega por a outro criança é o coração, né? Essa fita, essa luz que muda, esse foco, essa gente que vira porta, né? Esse movimento, esse fluxo. E dentro desse fluxo, a gente ouviu também um menino de 7 anos, que foi maravilhoso, que estava discutindo com a irmã de 15, 16, que já era um pouco mais possessiva, né? 15, 16, e falando, eu não tenho ciúme de ninguém, eu não tenho ciúme das namoradas do meu pai, eu só tenho ciúme do Caio, que é o irmão de 7 anos. O Caio é meu. Aí ele falou, não sou não. Você é sua, eu sou meu, não sou. Então é muito legal, né, ver que também vai para outro lugar, né, que é possível essa mistura. Então venham ver Carmen Miranda para a família. Quando, Edu? É dia 16 de setembro. 16 de setembro. Estou com 28 anos e faz por volta de 20 que eu não assisto um espetáculo voltado para a família ou para a criança. Uma das razões é porque eu acabei morando em outra cidade do interior onde não tem teatro. E voltando agora a morar em São Paulo, depois de formado da faculdade, falei, eu preciso fazer teatro. E hoje estou estudando, arrastei ela junto, vamos fazer teatro e estamos há 2 anos mais ou menos num MINDAC e faz falta ver esse espetáculo. E é uma pena, falando que isso aqui é um espetáculo para a família, às vezes é uma pena ele ser de manhã, porque no meio do espetáculo, eu falava, eu preciso que meus amigos venham assistir isso. Amanhã tá. E eles estão... vai ter que ser no sábado, vai ser na sexta, eles estão trabalhando. 7 ia ser incrível. Sim, só que eles estão trabalhando, sabe? E às vezes tem isso, né? Olha essa oportunidade da gente expandir. No primeiro semestre da escola, uma das matérias da professora pede para a gente trazer um objeto da infância. E a gente contar uma história desse objeto, dessa infância. E a gente se toca do quanto a gente está descolado dela, do quanto a gente acha que essas
faixas etárias, essas etapas, elas são etapas, são degraus que a gente sobe e a gente não pode descer mais. A gente não pode mais voltar para a infância, a gente não pode mais se comportar como criança, como adolescente e tudo mais. E no teatro a gente vê que a gente é um ciclo, cara. A gente está em contato com isso o tempo inteiro, a gente não pode largar a mão disso. E a importância de falar de um assunto que atravessa as idades de todo mundo de uma forma tão leve e tão bonita e tão pura e numa idade urgente que esse público precisa, que eu estava me lembrando de quando eu tinha 11, 12 anos, que nem eles, me apaixonando pela primeira vez, dando o primeiro beijo, e isso aqui, que loucura que é isso, sabe? E ter esse espetáculo que dá uma segurança, eu não sou tão louco. Tá tudo bem. Tá tudo bem ser romântico, tá tudo bem não gostar, tá tudo bem conversar, sabe? E essa importância aqui de que eu vou fazer essa propaganda doidado para os amigos para virem assistir vocês. Assim. Passa, a gente fica até o dia 18. E no sábado tem 2 horários, 11 e 3. E muito obrigado, de verdade. Obrigado a você, cara. Bom curso, Nós também. Até tem a questão do horário, eu gostaria que tivesse à tarde, assim, essa atividade. Tem outros alunos na escola pública. Você diz de ser sexta-tarde também? E, infelizmente, a gente também no nosso país, né, que não dá a possibilidade para a gente ter o que a gente quer, para a gente vir assistir as peças, né. Tiveram alunos que não tiveram dinheiro para vir, a gente não teve como conseguir condução, para ver de condução pública. E tem gente que não tem dinheiro da passagem. Então, até isso, para a gente colocar essas possibilidades para os alunos, é difícil, porque na realidade não dá, às vezes, para ser o que quer, né? E então eu acho que os artistas, nós professores, estamos na luta mesmo para um país que é justo, igual. Né? Quando a gente tem essa possibilidade de trazer eles para essa estrutura de prédio, eles poderem ficar, tiveram alunos que foi a primeira vez que vieram para o centro, para um teatro, né? Então a gente saber disso também. E a cultura, ela tem que também ir para as periferias, né? Porque a periferia é difícil para vir. A gente tem tentado dar acesso o máximo possível. Isso é muito bom. E é 11 horas, porque se fosse às 11, não teria. Então é melhor ter às 11 do que não ter. Por isso tem às 15, porque pode ter às 15. Senão não teria também às 15. Por isso que às 11 é às 15. Não é uma crítica. Não sei, mas é uma crítica, eu só estou explicando um pouco aqui. Mas a gente tem tentado, por exemplo, em programa educativo que por esse ano no CCBB, algumas viagens com ônibus, porque esse ano a gente tem ônibus no educativo. Teve um tempo atrás, perdeu e a gente conseguiu de novo. E eu tenho negociado com o educativo, tenho tentado, inclusive, o ônibus para trazer ao teatro também. Então, assim, liguem vocês, porque ainda temos 2 sessões de sexta-feira, né? Pode ser que tenha ônibus para trazer, e é de graça. Tanto o ônibus quanto o ingresso. Né? Então liguem para o agendamento aqui, a 31133649, e dá uma assuntada, eu estou brincando assim, muito para que tenha ônibus, que o educativo tire das exposições, porque o ônibus é para exposição, no prédio, né? Atos com Convite 2, e venha, pelo menos na sexta-feira, venha para o teatro. Então temos 2 sessões na sexta, então tem ônibus, 50 ingressos, né? Que a produção disponibilizou, até porque não cabe mais no ônibus também. Então liga para o agendamento, e quem não veio, não pode vir, talvez venha. Ou vem de novo. Liguem para o Edu, ocupem esse espaço. Obrigado. Pode ligar. Será que ele podia dar uma... Claro, claro. Será que? Chega aí, vem você. E você que está contigo, você também. Tchau, obrigado, viu? Valeu. Aqueles 3 ali atrás não gostariam de novo? Vocês 3 aí atrás, não querem me tirar?
Que massa.